Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, 25 de fevereiro. Aliás, dias que vêm com muita complexidade. Você acompanha o canal do Boi, você já sabe, pelas antenas parabólicas no Brasil, em todos os países vizinhos aqui ao país. Em todo o país você acompanha também pela NET e Canta 690, acompanha no Paraguai pela NEL TV, pelo portal sba1.com e pelo Facebook do canal do Boi e as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa. Obrigado, sejam todos bem-vindos. Essa edição do Agricultura BR começa trazendo como convidado Vlamir Brandalize, porque ele tem muito o que falar. Nós tivemos aí cenários causados pela Rússia com essa invasão à Ucrânia, fazendo o dólar disparar. O primeiro impacto foi de uma disparada também nas commodities agrícolas, começava já nesta quinta-feira pela madrugada em relação ao óleo de palma. Isso se estendeu na Bolsa de Chicago, o primeiro impacto de uma alta muito forte para o trigo, para o milho e todo o complexo soja. Soja depois acabou recuando. Mas eu vou falar agora com o Brandalize, que além disso tudo nós temos o Fórum Outlook, dando as primeiras intenções de cultivo lá nos Estados Unidos. Brandalize, um momento bem diferente na história, um momento muito distinto em relação às negociações. Como que você avalia o momento para as negociações, principalmente com soja, neste momento em que nós temos muita volatilidade também no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, nós estamos para mim, ia ter muito tempo de mercado, provavelmente uma das semanas mais nervosas que eu já vi aí do mercado da soja. Nós tivemos muita emoção nessa semana, todo esse processo aí da invasão russa na Ucrânia, os mercados temendo aí uma reação dos aliados, depois perdendo forças, porque os aliados vão ficar só com sanções e nada efetivo, no caso prático. Mercado perdendo fôlego durante o dia, né, de ontem. E ainda o outlook, né, o mercado acreditava que iria avançar a área de soja em volumes maiores de plantio frente à milho e acabou vindo um número aí bastante pequeno, né, bem abaixo do que o mercado esperava, mas também não frustrou, né? O mercado foi muito calmo, ele acabou olhando toda a pressão, teve a avalanche e depois a calmaria e chegando no final do pregão de ontem aí na leve queda ainda, porque o pessoal acabou fazendo lucros. Foi um dia de lucros aí dos investidores, pouca gente aproveitou o movimento de alta, o mercado de ontem era um dia de fazer operação, de fazer médias, né? Mas nós não tivemos uma pressão venda de negócio no Brasil. E o pessoal acreditando que poderia avançar mais, mas muita gente acabou perdendo o cavalinho encilhado que passou na porta. Esse cavalo passou muito rápido, né, Brandalize? Essa que é a verdade. O cavalo passou numa velocidade extremamente expressiva, podemos colocar dessa forma. Num cenário que nós tivemos aí essa última quinta-feira, o mercado continua nervoso, mas foi uma quinta-feira com pouca gente se posicionando no mercado, né? Quem precisava fazer aquisição, pelo menos pelo que eu olhava em relação aos negócios, as aquisições, poucas estavam sendo feitas, muito mais esperando para ver o que poderia acontecer a mais. Mas nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, as referências de portos em Paranaguá e Santos, subindo a R$202, R$203 a saca de 60 quilos para fevereiro, para março, com uma soja naquele momento bem mais alta e um dólar que vai se confirmando mais alto, que é um movimento natural também quando há um nervosismo no mercado. Exatamente, o dólar ajudando, o dólar ficou no final do dia também ajudando um pouco mais, né? Mas o efeito Rússia praticamente ele perdeu o fôlego, né? Agora o mercado vai se voltar aí para os fundamentos normais, agora avanço de colheita na América do Sul, um fator importante aí que com toda essa crise os chineses não apareceram, né, para comprar efetivamente, não teve uma pressão de compra e isso acabou tirando o fôlego das posições, né? Paranaguá chegou algum momento aí que se tivesse vendedor poderia pagar até 210, né? Depois no final aí voltou a 200, 202, mais atrelado praticamente ao dólar em alta do que Chicago, que já estava perdendo fôlego. Então,
um dia bastante nervoso e os negócios foram muito poucos mesmo, né? Que nem você comentou, pouca gente aproveitou e nós tivemos aí 2, 3 horas só de mercado muito firme, né? Depois ele acabou perdendo fôlego. Brandalize, é natural pensar agora, depois do primeiro impacto, que primeiro se tinha a expectativa da Rússia invadir a Ucrânia, depois a Rússia invade a Ucrânia. Pensando no mercado de commodities, a partir deste momento, porque não é só soja, o complexo soja que disparou, milho também teve essa disparada. Como que podemos pensar o mercado a partir de agora? Ele se acomoda sobre os seus próprios fundamentos ou ainda vai se olhar muito para essa tensão que se tem aí nessa parte do mundo? Olha, com certeza vai continuar olhando para a tensão, né? Porque, quer queira ou não, a Rússia e a Ucrânia são muito importantes no mercado global de grãos e de alimentos. No quesito trigo, por exemplo, eles têm quase 60 milhões de toneladas do volume exportável no mundo. Então, eles têm aí de 200 milhões de toneladas, eles dominam 60 milhões. O mundo não pode ficar sem o trigo ucraniano e o trigo russo. Então, mesmo com sanções e tudo, não tem como bloquear, porque alguns vão ficar sem trigo, né? Vai faltar trigo no mercado global. Isso reflete no milho. O milho eles também têm um peso não tão grande que no conjunto dos dois países aí. Agora a gente tem que pensar no conjunto dos dois, né? Que mais cedo, mais tarde, a Rússia vai conseguir derrubar o governo ucraniano e vai colocar um governo que lhe interessa lá e vai seguir o barco, vai andar e aí todo mundo vai esquecer. Aparentemente os países aliados não estão dando bola mais para isso. Essas sanções aí que eles vão colocar, os russos já tiveram aí quando foi a invasão da Crimeia e agora deve se repetir. E a Rússia está preparada para suportar essas sanções, mas o mercado global do milho talvez comece a sentir um pouco aí essa falta de 35 milhões de toneladas, que é a oferta que Rússia e Ucrânia colocam no mercado de exportação. Então, nós vamos ter mercado de milho talvez um pouco mais ajustado, trigo mais ajustado também, em função desse risco de exportar mais ou menos, e mercado da soja vai andar em paralelo, né? Porque daí não há uma dependência efetiva dos mercados aí do leste europeu, porque daí o mercado de soja é dominado Brasil, Estados Unidos e Argentina, que tem a maior parte do bolo do mercado. Então, nesse quesito soja, pouco vai influenciar essa situação lá do leste europeu. Mas com relação a milho, ainda assim pode ser um fator aí que dá um fôlego para o mercado do milho, pelo menos no primeiro semestre desse ano, se manter um pouco mais firme aí frente ao que vinha trabalhando antes. Brandalize, para encerrarmos aqui a nossa entrevista e pensando no produtor brasileiro que parte deles enfrentou uma quebra na sua lavoura de soja ou na sua primeira safra de milho, ou a cultura que desenvolve no sul do país e parte do Mato Grosso do Sul, enfrentou isso, que está colhendo, ainda está trabalhando no campo, tanto na colheita da soja quanto na semeadura do milho, que está vendo a Rússia invadir a Ucrânia, que está vendo o petróleo disparar. O que você diria para esse produtor em relação aos seus negócios a partir de agora, os seus travamentos e como negociar a partir de agora? Olha, a recomendação que a gente tem feito para o produtor é aproveitar esses momentos de pico. Quando der esses novos momentos, sempre vai ter algum momento, mais uma tensão, e vai dar esses efeito manada, vamos dizer assim, que o mercado apresenta. E o que a gente tem recomendado mais é que o produtor se prepare antecipadamente com os insumos, porque com relação aos insumos, nós vamos ter aí talvez um aperto no abastecimento, fertilizantes, defensivos. A Rússia e a Ucrânia são fornecedores de insumos. A Rússia é muito forte no fornecimento de fertilizantes e com as sanções que eles vão receber, provavelmente vai ter dificuldade de negociar junto ao mercado russo, vai ter dificuldade de navios aí para o mercado russo em função das sanções que os países vão colocar. Automaticamente é muito interessante para o produtor não correr risco aí da safra que vem pela frente, da safra 2022-23, já ir se preparando para não correr risco de ter dificuldade aí para os insumos, principalmente no quesito de produtos importados como defensivos agrícolas e fertilizantes, que nós vamos poder talvez passar por alguma dificuldade para conseguir fechar os pacotes, né?
Tá certo, Vlamir Brandalize, agradeço sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabiano. Uma boa tarde a todos. Bom final de semana a todos. Olá, uma ótima tarde a todos. Eu participo desta edição do Agricultura BR, trazendo informações para você atualizadas sobre o mercado da soja, futuro da soja na Bolsa de Chicago. Você vai acompanhar comigo, está entrando aqui na tela para você acompanhar comigo em casa. Nos contratos para março de 2022, a soja sendo negociada a 16 dólares e 10 mais 6, queda de 3,05%. Nos contratos para maio de 2022, 16 dólares e 3 centes mais 4, queda de 3,05%. Movimento também de queda nos contratos para julho de 2022, valor sendo negociado a 15 dólares e 92 mais 2, a queda de 2,72%. E nos contratos para agosto de 2022, 15 dólares e 53 mais 6, a queda é de 2,42%. Vamos dar uma olhada agora como é que está o preço da soja nos portos brasileiros. Está aqui entrando aqui para você acompanhar comigo em casa. Na entrega para esse mês de março, a soja no Porto de Santos, a saca de 60 quilos, sendo negociada a R$ 197,50, de acordo com a Granos Corretora. E no Porto de Paranaguá, R$ 198,00 a saca. Bom, vamos dar uma olhada nesse momento agora. Nós tivemos um dia bem conturbado ontem com o início dos conflitos lá na Rússia, né? Tivemos um dia conturbado em relação ao movimento de dólar e bolsa. A gente atualiza você neste momento. Como está o dólar nesse momento agora sendo negociado no Brasil a R$ 5,14 mais 9. A alta é de 0,86%. E nós vamos agora até a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos conversar com o Walter Pulga Júnior. Porque desde ontem, né, Pulga, a gente está vendo aí toda essa movimentação de bolsas e dólar, motivado, claro, por esse conflito desencadeado lá na Rússia e na Ucrânia. Ontem a gente teve aí um dia mais temeroso, né, por parte das bolsas e também do movimento de dólar em todo o mundo. Hoje, no entanto, as bolsas, muitas bolsas pelo mundo já voltaram aí com um movimento mais positivo. No entanto, aqui no Brasil, agora há pouco eu olhava ainda antes da gente conversar aqui, eu vi que o dólar continua, a gente viu pelos preços agora, continua em movimento de alta e a bolsa em movimento de queda. Como é que essa situação deve se estabilizar? Pulga, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Adriano, situação muito difícil porque há forte oscilação no mercado. E pior do que isso, uma tendência de alta generalizada nos preços, não só no Brasil, como em outros países também. Portanto, vem aí uma onda inflacionária, já alertava a diretoria da CNA, da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. Mas o dólar comercial firma a tendência de alta mesmo, com foco nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Neste momento, a R$ 5,15 mais 10, a alta é um pouco maior. Veja, você agora há pouco falava em alta de 0,86%, ela já está neste momento com alta de 0,91%, mas já esteve operando em valores mais altos, viu? O dólar já passou hoje de R$ 5,16, ou seja, o dólar agora a 5,15 mais 10 sobe 0,91%, mas vale lembrar, chegou a ser negociado a 5,16 mais 10, ou seja, nós tivemos uma alta mais acentuada para o dólar. O Ministério de Defesa da Ucrânia disse que os militares russos estão posicionados numa área residencial a cerca de 9 quilômetros ao norte, né, do parlamento ucraniano, que fica no centro de Kiev. As explosões são ouvidas pelo menos desde as 4 da manhã, e isso está provocando realmente tensão em todo o mundo. Grandes oscilações no mercado de câmbio, pressões inflacionárias por meio de preços de energia mais altos, é o que se espera. Inclusive, está no relatório do Banco da Escócia, divulgado hoje pela manhã. Agora, neste momento, o dólar index, o chamado índice dólar
vou repetir, que é o dólar comparado às moedas mais fortes do mundo, como o dinheiro japonês, como a libra da Grã-Bretanha, né, o dinheiro inglês, como o euro, vem em queda neste momento, mas ainda bem acima de 96.700 pontos. Agora há pouco, a queda era de 0,35%, mas vale lembrar, o dólar se valorizou frente a diferentes moedas do mundo nos últimos dias e, lógico, não é diferente, vai consolidando hoje o que conquistou em dias anteriores. A queda de hoje é uma queda pequena, perto da alta que o dólar teve frente a outras moedas. Bom, e o que acontece com os principais produtos no mundo é uma alta generalizada que leva aí à possibilidade de uma onda inflacionária, segundo técnicos da CNA, da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil monitora cuidadosamente os impactos no agronegócio brasileiro, as possíveis interrupções no fornecimento de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e até de potássio vindos da Rússia. E, segundo o diretor técnico da CNA, o Bruno Luque, muitos produtores não fecharam a compra de fertilizante diante de uma queda projetada para os preços dos adubos no segundo semestre, mas isso agora vai ser revisto. Segundo ele, precisamos rever essa estratégia, porque é algo que pode mexer com o abastecimento brasileiro de fertilizantes. Outro aspecto que preocupa muito a CNA, os técnicos da CNA, é a alta nos preços do petróleo. Petróleo tipo Brent agora cai 1,31%, mas veja, é negociado acima de 94 dólares o barril. Chegou a ser negociado ontem a 101 dólares o barril. Isso no vencimento mais curto, porque o petróleo negociado em dólares para abril chegou a bater ontem 106 dólares. Ou seja, o barril do petróleo tipo Brent para abril já era estimado a 106 dólares. Isso mostra aí uma alta acentuada no custo da energia lá na frente. Também é motivo de monitoramento e acompanhamento da CNA. Não está claro também para a CNA como será o comportamento no mercado de carnes, viu? Nesse cenário de conflito Rússia-Ucrânia. Tivemos plantas habilitadas para exportar para a Rússia, lembrava a diretoria da CNA, e o aumento da cota de carne suína para os russos, mas não sabemos o que pode acontecer a partir de agora, se podemos manter essa expectativa desse mercado para os produtos brasileiros. Agora, a Ucrânia tem peso no mercado de agro do mundo? Tem sim, veja. Falamos muito da importância da Rússia, que fornece potássio, petróleo para a Europa, gás para a Europa, mas a Ucrânia responde por 17% das exportações mundiais de milho. Ou seja, a Ucrânia produz muito milho. E mais do que isso, ela responde por 30% das vendas internacionais de trigo. E está aí uma preocupação dos técnicos da CNA lá em Brasília. É com os reflexos nos preços dos grãos e dos derivados. Portanto, há aí expectativa de inflação, uma onda inflacionária que pode provocar aí alteração em todo o planejamento do agronegócio brasileiro. É com você, Adriano. Valeu, Puga. Obrigado pela sua participação. Uma ótima sexta-feira para você. Bom, a Agricultura BR faz um rápido intervalo comercial e, na sequência, Fabiano Reis volta para trazer mais informações para vocês. Terça-feira, 8 de março, o tapete vermelho se estende para elas. Boi em Pauta, edição especial Mulheres na Lida. Oferta de 1.000 animais de corte para cria, recria e engorda. Às 19 horas, Mato Grosso com a transmissão pelo Agro Canal. Agende suas filmagens 66-99693-7733. Boi em Pauta, edição especial Mulheres na Lida. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Baixe nosso aplicativo. Grupo Gasparim é credibilidade. Nas Sementes Gasparim, você encontra sementes de alta pureza na versão convencional e toda a tecnologia de incrustação na versão premium. Gasparim Nutrição Animal. Desde 2010, investimos em qualidade, inovação e tecnologia. Só lançamos ao mercado produtos usados em nosso rebanho experimental, depois de certificarmos a qualidade e os resultados que esperamos. Gasparim é semente de pastagem e nutrição animal. Gasparim, nessa eu confio. Agricultura BR de volta e agora eu destaco com você a previsão do tempo. E olha, tem retorno de chuvas para o sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. É o que nos conta Renata Ferreira. Boa tarde, Renata.
Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Fabiano, já estamos aí na reta final do mês de fevereiro e o cenário é de aumento de chuva em áreas do sul e de redução nas outras regiões brasileiras, viu? Os próximos dias serão de avanço da chuva e chuva forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também sul do Paraná, o que favorece, claro, a reposição de água no solo, principalmente no centro, sul e oeste gaúcho, áreas mais afetadas pela estiagem dos últimos dias, né? Na região ainda temos muita soja em fase reprodutiva, né? E essa precipitação pode aí ajudar a salvar boa parte dessa produção. Por outro lado, Fabiano, para os próximos dias temos aí a tendência de redução da umidade do solo em boa parte do país. Áreas produtoras que mais preocupam, norte do Paraná, São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Previsão é de pouca chuva nos próximos 7 dias. Do dia 3 a 9 de março, a chuva até se espalha um pouco mais pelo sul brasileiro, alcança algumas áreas do Paraná, mas ainda assim o noroeste paranaense segue sem chuva significativa, assim como Mato Grosso do Sul e também norte de São Paulo. E olha só, o dia segue mais quente também em áreas do sudeste brasileiro, viu? No litoral do Rio de Janeiro e São Paulo, o tempo fica firme até o final aí de semana. A chuva ainda vem em forma de pancadas, mas de maneira um pouco mais isolada. Já mais ao norte brasileiro, o posicionamento da zona de convergência intertropical reforça a umidade sobre a região. Risco alto de tempestades no Amapá, Roraima, norte do Pará e também do Amazonas. No Nordeste brasileiro, fevereiro termina praticamente assim, ó, sem chuva na Bahia, algo que acelera aí a semeadura do algodão no oeste do estado, né? E o mês de março começa com expectativa de aumento da chuva e temporais no sertão nordestino. Entre Maranhão até Sergipe, passando pelo oeste aí da Paraíba, acumulados de chuva em torno de 70 milímetros. Essa chuva deve favorecer o desenvolvimento das culturas de subsistência da região. Fabiano, é com você. Obrigado, Renata. Uma ótima tarde a você. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR que agora traz em destaque a série A Maior Quebra da História. Fala agora. Primeira reportagem, nós vamos trazer 3 agora deste especial que você tem acompanhado aqui no canal do Boi. Essa primeira, eu falo sobre onde deu certo. Eu começo pelo estado do Mato Grosso. O Mato Grosso é o estado de maior produção do país, é onde tem a maior área de cultivo, semeadura de grãos, soja e milho principalmente. E por lá, ainda bem, as coisas funcionaram melhor. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou em sua 9ª estimativa que a safra de soja 2021-22 no Mato Grosso terá o maior volume da série histórica, com uma colheita de 39,48 milhões de toneladas no estado. Nesta projeção, ficou 3,5% acima do volume estimado em dezembro, que era de 38,14 milhões de toneladas, e 9,5% do colhido na safra passada, que ficou em 36,5 milhões de toneladas. Muitas lavouras tiveram problemas com a anomalia da soja, conhecido como a podridão da vagem e o acamamento de algumas cultivares, mas foram casos pontuais. Para a maioria dos produtores, esta safra está sendo considerada uma excelente safra. Eu conversei com o produtor Silvano Filipeto, que é presidente do Sindicato Rural de Sorriso e planta em uma fazenda no município de Vera, no médio norte do estado. Vamos ver o seu relato. Bem, na minha propriedade especificamente, a gente plantou a soja dentro da janela. Para mim ocorreu tudo bem. Tivemos chuvas aí na segunda quinzena de setembro de 2021, onde conseguimos dar o início do plantio da soja lá pelo dia 26, 27 de setembro. Foi muito tranquilo. Até o dia 17, 18 de outubro, eu já estava terminando meu plantio de soja. Então, conseguindo plantar cedo assim,
eu plantei variedades mais precoces também do que o ano passado, devido ao atraso do ano passado, a gente se precaveu plantando variedades aí de 100 dias, 105 dias, entendeu? Tínhamos variedades de 115 dias também, mas deixamos para o final. Então, fizemos um escalonamento de plantio para ter um escalonamento de colheita, para não chegar tudo junto, para não dar o problema que deu ano passado de perca na colheita, né? Comecei a colher dia 8, 9 de janeiro. Quando foi 5 de fevereiro, eu já estava terminando minha colheita. Terminando a colheita, dia 7, 8, já terminei o plantio do milho também, consequentemente. Então, na minha propriedade, foi excelente. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. E em Goiás, o clima também foi favorável e está sendo durante o desenvolvimento da safra de soja. E por lá os resultados são muito bons, com elevação inclusive da produtividade. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Ana Paula Bellini. As máquinas estão a todo vapor nesta lavoura em Edéia, interior de Goiás. De um lado, na colheita da soja, de outro, no plantio do milho safrinha. O clima favorável anima o produtor, que já comemora o melhor resultado dos últimos anos. E nós mesmos fomos um dos primeiros produtores a plantar sequeiro, né? Nós plantamos dia 3 de outubro, né? E começamos a nossa colheita aí 14 de janeiro. Então nós já estamos aí com 60%, como eu disse, 60% já colhido, 60% já plantado. Então a janela ainda dá para a gente plantar mais ainda, safrinha, e ter uma segunda safra aí muito satisfatória também. O bom resultado no campo é o reflexo do crescimento da atual safra de grãos do estado. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, Goiás deve registrar um crescimento de 21%, com uma estimativa de produção de 29 milhões de toneladas. Só a soja, o principal produto agrícola goiano, deve alcançar 15 milhões de toneladas, um aumento de 3,2% na atual safra. Com essa estimativa, Goiás deve ocupar a segunda posição entre os principais produtores de soja no país, atrás apenas do Mato Grosso. O grão é o produto mais exportado por Goiás, movimentando mais de 4 bilhões de dólares. São mais 4 milhões de hectares que podem ser colocados no sistema produtivo de grãos, né? Hoje nós temos 4,2 milhões e isso está realmente culminando aí numa produção estimada de quase 15 milhões de toneladas para essa safra sendo colhida agora no ano de 2022. Expectativa boa também para a safra do milho. A previsão é que Goiás registre aumento de 53,7%, com quase 13 milhões de toneladas produzidas no estado. O clima será decisivo daqui em diante, tanto para a conclusão da safra de soja, como também para os resultados do milho, mas por enquanto os resultados esperados são sim positivos ao estado. Somando os outros grãos, toda a produção, que também coloca aí milho verão, sorgo, feijão, arroz, entre outros grãos, Goiás deve chegar a um resultado próximo das 29 milhões de toneladas colhidas e também, em função das perdas no sul do Brasil, se tornar o terceiro maior produtor nacional de grãos em 2022. Nas culturas do sorgo e girassol, Goiás deve manter a primeira posição de maior produtor dos grãos no Brasil. A expectativa é de aumento, com produção de 1 milhão de toneladas para o sorgo e de 33,6 mil toneladas para o girassol. Apesar das chuvas, a colheita da soja segue em ritmo acelerado em Goiás. 17% da área total plantada já foi colhida e os produtores já plantaram milho safrinha em 12% dessa área. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Você viu no trabalho aí de Ana Paula Bellini e também de Valdir Pacheco, dois estados que tiveram esses bons resultados. Durante toda a série, a safra 2022, a maior quebra da história, a maior quebra de todos os tempos, você viu a realidade do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, onde o cenário realmente foi bastante ruim. E agora, eu vou encerrar essa série trazendo para você informações
de algumas ações que a Conab está tomando. Isso porque a Companhia Nacional de Abastecimento vai visitar 1.000 áreas de lavouras de soja nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ela fará essa visita e levantamento junto com instituições estaduais que vão tentar chegar ao ponto de quanto que foi exatamente as perdas em cada uma das localidades. A reportagem é de Mauro Andrade. A Conab está realizando uma pesquisa inédita nos 3 estados do Sul, com o objetivo de saber qual é a produtividade real da soja e quais foram as perdas ocasionadas pela estiagem. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e com o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura. Eu conversei com Salatiel Turra, ele é chefe do DERAL, para saber qual foi a metodologia usada. Acompanhe. Essa pesquisa é de suma relevância, né, para o nosso estado, uma vez que estamos passando aí por uma estiagem prolongada e as perdas são bastante significativas, tanto em nível de produção de toneladas, como também em valores, né, em termos monetários. Só a soja ultrapassa aí mais de 26 bilhões de reais, que deixa de ser movimentado na economia local. A nossa pesquisa, através do Departamento de Economia Rural, ela é desenvolvida através de subjetividade, né? Ou seja, através de informantes que a gente chega nesses números, aonde a gente divulga de forma mensal. Entretanto, através de uma parceria com a Conab, com o Ministério da Agricultura, nós desenvolvemos, né, uma pesquisa objetiva, alinhados aos padrões internacionais, aonde a gente foi a campo, né, identificou 385 pontos no nosso estado e coletamos informações, esses números, através dessas plantas que estavam em desenvolvimento. Foi realizado a contabilidade das vagens e também dos grãos. Na sequência, que a gente fez esses levantamentos, a gente tabuou essas informações e encaminhamos para o pessoal da Conab, aonde o grupo de estatístico deles, juntamente com o grupo de técnicos do Departamento de Economia Rural, vão estar realizando os cálculos, né? E nas próximas semanas a gente vai fazer uma divulgação desses números, trazendo com maior propriedade essas informações para o nosso estado. O Salatiel, só para ter uma ideia, quanto tempo demorou esse trabalho de campo? Veja, nós fizemos em tempo recorde, nós fizemos em uma semana esse trabalho de campo, porque foi uma prioridade, né, uma vez que a gente pensa que os produtores estão sofrendo com isso, né, isso gera um impacto tanto econômico para o país e para o estado do Paraná, e preocupado com essas informações cada vez mais precisas, a gente deslocou um montante de pessoas aí do Instituto de Desenvolvimento Rural, do Departamento de Economia Rural, e fizemos aí em uma semana, na verdade foram 8 dias, onde a gente tabulou tudo essas informações, tá? Uma semana e 2 dias mais ou menos. E essas informações vão servir de base para ações do governo federal e também do governo estadual. Isso, essas informações, elas trazem uma assertividade cada vez mais, né? Elas complementam as informações que já são levantadas com bastante propriedade e com credibilidade pelo nosso departamento. Então, baseado nessas informações, fica muito mais fácil para tomar decisão tanto do governo federal como também do governo do estado do Paraná. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E olha, toda a série Safra 2022, a maior quebra da história, você encontra no portal sba1.com e também no canal do Boi no YouTube. Hoje, na terceira edição de Agricultura BR, eu vou trazer também um estudo feito climatológico que vai mostrar para o produtor rural o que deve ocorrer em termos de clima em relação a essas áreas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, principalmente, que foram as que mais sofreram com os problemas da estiagem. Então, não perca a partir das 16 horas. Já sabe a hora que nós vamos voltar, porque eu vou encerrando essa edição por aqui. Na sequência, você tem De Olho na Fazenda e toda a programação do Canal do Boi. A todos uma ótima tarde, um grande abraço, continue conosco e a gente se vê daqui a pouco.
Chegou a hora de você, investidor, receber uma ótima proposta de negócios. É isso mesmo. Direto de Garuva, interior catarinense, temos uma oferta imperdível. Uma retroportuária próximo ao porto de Itapoá. Para você que busca ótimas oportunidades de negócios e investimentos, eu trago uma para você direto de Garuva, interior catarinense. Esta área está sendo vendida como área retroportuária e está na rota do porto de Itapoá, localizado a pouco mais de 30 quilômetros. Você ainda tem facilidades para o porto de Paranaguá e para o porto de Navegantes. A cidade está num eixo comercial muito positivo, muito próximo à cidade de Curitiba e também a Joinville,